Sei que hoje é um domingo que não apenas, e o foco obviamente não é o meu regresso à comunhão convosco, mas sim que também marca este domingo o pontapé de saída, digamos assim, usando uma linguagem de futebol, de um arranque do novo ano letivo. O ano letivo não porque isto é uma escola, mas sim, nós sabemos que nos organizamos desta forma e está agora a recomeçar todos os ministérios e diversas atividades e horários habituais da nossa igreja estão a regressar. O qual nos faz antever o muito que temos pela frente neste próximo ano letivo, para na graça do Senhor, e só pode ser pela sua graça, percorrermos e realizarmos juntos como igreja. Neste momento em que estivemos, digamos assim, num período de pré-época, preparando-nos, planeando-nos e agora recomeçando com força este novo ano letivo, dando pontapé de saída. Eu gostaria de trazer o texto e o trago até vós. Não foi escolhido de ânimo leve. Passei tempo orando, passei tempo pensando em trazer outros textos, mas obtive a confirmação de trazer para o primeiro domingo que marca este arranque deste novo ano letivo da nossa igreja e tudo aquilo que iremos percorrer e realizar juntos como igreja, trazer 1 Coríntios 3 para a nossa reflexão. E seguramente assim espero pela obra do Espírito de Deus em cada um dos vossos corações. Seguramente espero que seja de exortação para nós, que seja de encorajamento para nós, para prosseguirmos, perseverarmos e produzirmos muito durante este novo ano letivo para a glória de Deus. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 3. Diz assim a palavra de Deus. Vamos colocar-nos de pé, irmãos. Por favor, aqueles que podem. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Ou, usando a palavra no original, o que é Apolo? O que é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Podem sentar-se, amados irmãos. O título do sermão esta manhã é Ser a Igreja de Deus. Como ser a Igreja de Deus? Como cristãos, como povo de Deus, como Igreja de Cristo, nós podemos verdadeiramente ser a Igreja de Deus, manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. E de uma maneira coletiva aqui, falando como igreja. E refletindo isso ao longo dos dias, das semanas, dos meses, dos anos. Primeiramente, nós vemos que Paulo vai dizer que é fundamental e necessário que, como igreja, nós tenhamos a Deus no centro. Deus no centro. Paulo está aqui a falar para uma igreja. Nós lemos no versículo 1 que diz, eu, porém, irmãos. Paulo está a falar para irmãos. Paulo está a falar para cristãos. Paulo está a falar para salvos. Paulo está a falar para uma igreja. Mas, infelizmente, nós vemos que Paulo não os pode tratar e não os trata como espirituais. Ou seja, como andando de acordo ao Espírito de Deus e à vontade de Deus. E sim, Paulo os trata como carnais. Como cristãos que estão a manifestar os desejos, as obras, as paixões, a vontade da carne. Do eu. Do homem. Do velho homem. A sua carnalidade, isso é viver na carne, fazer a vontade das paixões e desejos pecaminosos. A vontade do eu, centrado no eu, centrado no homem. E não em fazer, em submissão à vontade de Deus. Eles estavam a viver em carnalidade. É possível que cristãos verdadeiros possam também ter períodos na sua vida de desobediência. Períodos que, na verdade, estão a viver nas paixões da carne, na carnalidade. Agora, não é possível, não existe tal coisa, e é um falso ensino, e eu quero aproveitar, porque é muito importante, é muito difundido e ensinado, isso é um falso ensino, é um ensino herético, que é uma divisão entre três homens: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Esta divisão não é bíblica, isso é um falso ensino. Isso começou através de Scofield. Talvez alguns de vocês tenham uma Bíblia anotada de Scofield, e fica aqui uma ressalva para vocês. Anotações na Bíblia não são inspiradas. A palavra de Deus é que é inspirada. As anotações, elas não são inspiradas por Deus. E Scofield começou então a ensinar isto, desta divisão do homem natural, o homem sem Deus, o homem espiritual, o homem com Deus, mas que é possível haver o homem carnal ou o cristão carnal. Ou seja, aquele que aceita a Cristo como seu
a Salvador, mas não aceita a Cristo como seu Senhor. E há uma divisão, não é? Não, Ele é o meu Salvador, mas Ele não é o meu Senhor, porque eu não ando de acordo à sua vontade. E que é possível haver cristãos carnais? Não, não é possível haver cristãos carnais. Aliás, a Bíblia fala mais de Cristo como Senhor do que como Cristo como Salvador. E na verdade nós temos que crer e abraçar a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Mas sim é possível, porque ainda está em nós a natureza pecaminosa, que nós nos possamos, em determinados momentos e circunstâncias, fazer e manifestar as obras da carne. E era isto que estava a acontecer aqui com a igreja em Corinto. Eles estavam controlados pela carne, pelas suas paixões, pelos seus apetites, pelos seus egos. Eles eram, a sua carnalidade revela-se em imaturidade. Paulo os trata como crianças imaturas. Nós sabemos que crianças, elas não têm o controle dos seus apetites. Se nós damos aos nossos filhos um pacote de gomas, eles vão devorar todas as gomas nos próximos 2 minutos. Eles não têm controle dos seus apetites. Crianças fazem birras. Crianças também querem sempre o que o outro tem. Crianças são egoístas. Bem, adultos também, não é tudo isto. Por isso é que Paulo está a falar para adultos e a tratá-los como crianças imaturas. A carnalidade é um claro sinal da sua imaturidade. Isto, na vida, a imaturidade espiritual não tem a ver com a idade biológica. E também não necessariamente tem a ver com o conhecimento adquirido. Tu até podes ter um pós-doutoramento em teologia e ser uma criança imatura, espiritualmente falando. Porque a maturidade tem a ver com a aplicação do conhecimento. Isso é maturidade. É fazer aquilo que é certo. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. No versículo 2, Paulo diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnal. Paulo foi o responsável pela plantação daquela igreja em Corinto, numa cidade promíscua de Corinto. Ele pregou, viveu ali, fielmente ensinou o Evangelho, as verdades fundamentais da vida cristã durante 1 ano e meio naquela cidade. E aquele grupo de irmãos recém-convertidos, por influência do seu ministério, receberam as verdades fundamentais, este leite que o Paulo está a falar. Agora, tenham a entender que este leite e o alimento sólido é a mesma verdade. Paulo não apresenta uma verdade diferente. As nossas crianças, e aqui estamos a começar a iniciar um novo ano letivo, centrados em Deus, e uma igreja deve ser centrada em Deus. A verdade que nós ensinamos às nossas crianças nas nossas salinhas, neste grupo pequeno, ou aqui na nossa exposição da palavra, aqui no culto, para toda a família, é a mesma verdade. Não são verdades diferentes. Apenas nos adaptamos à capacidade de captação, à capacidade de entendimento e discernimento, mas é a mesma verdade. Paulo entregou àqueles recém-convertidos de Corinto, no começo da igreja, leite, porque eles estavam no começo da sua vida cristã, ensinando as verdades fundamentais da fé cristã, de uma maneira que eles pudessem compreender e facilmente colocar em prática. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, Paulo chega aqui a escrever esta carta, que é a nossa primeira carta de Coríntios, mas nós sabemos que não é a primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Esta, possivelmente, que é a nossa primeira carta, é a segunda carta aos Coríntios, pelo menos que nós temos conhecimento disso. Passaram-se os anos, mas ainda assim eles continuavam como crianças imaturas, não aplicando as verdades fundamentais da fé cristã, o leite espiritual.
e não estavam prontos para receber as verdades com maior profundidade. Amados, a imaturidade nas nossas vidas é um impedimento para conhecer mais e melhor a verdade de Deus. Conhecer mais e melhor a Deus e viver de acordo à sua vontade. É um impedimento. Muitos cristãos, eles encontram-se estagnados. Alguns desde o momento da sua conversão, como o caso aqui destes irmãos na igreja de Corinto. Eu chamo a isto sintoma espiritual de Peter Pan, porque dizem que há uma síndrome de Peter Pan. O homem que nunca cresce. Este síndrome de Peter Pan, ele é atribuído maioritariamente aos homens. Mas este é um sintoma espiritual que eu chamo de Peter Pan. O homem e a mulher cristão que nunca cresce, que nunca amadurece, que infelizmente são incapazes de receber as verdades mais ricas e experimentar as experiências mais prazerosas e profundas com Cristo, porque aquilo que têm conhecido não tem aplicado às suas vidas. Não tem aplicado às suas vidas. Paulo diz aqui, porque ainda sois carnais. Ainda praticam as obras da carne, se entregam aos desejos das suas paixões pecaminosas, do eu, tudo isto características, ainda do velho homem, não se sujeitando ao Espírito de Deus e à sua vontade, revelada expressamente na sua palavra, na palavra de Deus. E reparem como a carnalidade e a imaturidade destes cristãos de Corinto ficava evidente. E de como eles não viviam centrados em Deus, nas suas vidas, nas suas práticas. E isso se manifestava nos seus relacionamentos na igreja. Versículo 3 diz que havia entre eles ciúmes e contendas. No espanhol e no inglês vai estar ainda mais claro, conforme o texto no original, ciúmes, contendas e divisões. Ciúmes, esta palavra seria melhor traduzido como, ou melhor entendido para nós, como invejas. Tinham inveja uns dos outros. E obviamente a inveja, o egoísmo, conduz a conflitos entre nós. E por último, a divisões claramente presentes dentro da igreja de Corinto. Ao ponto que tal tinha-se formado dentro da igreja partidos, grupos separados. Uns que se diziam de Paulo, outros que se diziam de Apolo, outros que se diziam de Pedro e ainda outros que se diziam de Cristo. Era uma igreja completamente dividida. Devido à sua imaturidade, devido a serem consumidos pela inveja e o egoísmo, isso levava e produzia conflitos entre eles, que levou a divisões claramente presentes. Havendo entre vós ciúmes e contendas. Amados irmãos, que o Senhor nos livre de Ele também encontrar nos nossos corações inveja, egoísmo. O ter inveja, o não se alegrarmos uns pelos outros. O atirar pedras ao irmão. Procurar e buscar conflito. O não se esforçar por manter a unidade. O provocar divisão e escândalos. Em tudo isto, amados irmãos, não há nada de espiritualidade. São práticas da carnalidade. De cristãos imaduros espiritualmente. De crianças ainda em Cristo. De pessoas que não vivem centradas em Deus e nos seus propósitos, na sua vontade. Versículo 4 e 5. Reparem como o problema é que eles estavam centrados no homem. Paulo menciona aqui nos versículos 4 e 5 dos seus partidos, das suas divisões, em que o homem era o centro. Alguns se diziam, eu sou de Paulo,
e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? E quem é Paulo? Ou o que é Paulo? O que é Apolo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Servos apenas. Eles estavam centrados no homem e não centrados em Deus. E uma igreja não deve fazer culto à personalidade de nenhum homem. Uma igreja só deve prestar culto a Deus. Amados irmãos, a inveja, o egoísmo, os conflitos, as divisões e o culto à personalidade são sinais claros de uma igreja centrada no homem e não centrada em Deus. É certo que estes homens estão aqui, Paulo, Apolo, Pedro, que é citado ao final do capítulo. Deus, na sua graça, concedeu-lhes homens excelentes a esta igreja. Eu creio que esta igreja teve os mais excelentes pastores de toda a história cristã. Paulo, Apolo, Pedro. Deus, na sua graça, concedeu-lhes homens excelentes para servir-lhes, para ministrar-lhes a palavra de Deus. E isso é uma dádiva de Deus para a sua igreja. Nós também, como cristãos, devemos orar para que Deus levante, envie e preserve esses homens no nosso meio, na nossa igreja e na igreja de Cristo. E que Deus os use para ensinar-nos e guiar-nos à verdade. E assim combater a mentira. E assim combater o falso ensino, que na verdade é o inimigo mais perigoso e poderoso para a igreja. O falso ensino. A mentira. Estes homens são dados e foram dados à igreja de Corinto e continuam a ser dados ao longo da história até os dias de hoje para ensinar e alimentar o povo de Deus com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. E é algo continuamente crucial para as nossas almas e para a sobrevivência de uma igreja. Em João 8,32, Jesus Cristo disse: a verdade vos libertará. Nós precisamos da verdade. Nós necessitamos alimentar as nossas almas com a verdade. É certo que devemos valorizar aqueles que nos ensinam a verdade. É certo, por um lado, é bom que a igreja em Corinto era bom que tivesse em consideração Apolo e Paulo. Mas isto foi longe demais. Eles colocaram no centro de uma das suas vidas, da sua igreja, um homem. E se não devia estar homens como Apolo e Paulo no centro, muito menos o centro deve ser qualquer homem na igreja. Estes servos são dádivas para a igreja, mas não são insubstituíveis. O centro de uma igreja não é nenhum homem. O centro é Deus. Férias são uma prova que ninguém é insubstituível. E querem uma prova mais inequívoca disso, que ninguém é insubstituível? O cemitério de Odivelas. A vida continua. Como alguém disse muito bem, Deus sepulta os seus servos e prossegue com o seu projeto. Muito cuidado, amados irmãos, porque caímos muitas vezes nós no culto à personalidade. E temos como maior esperança e confiança homens. E como centro eles. Numa igreja verdadeira, na igreja de Deus, o centro é Deus. O único insubstituível é Jesus Cristo. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa glória, da qual todos nós dependemos e temos que depender durante este novo ano letivo e até o último suspiro das nossas vidas, é unicamente Deus. E para Ele a glória, e não nenhum homem. O que é Paulo? Paulo, apenas um servo. Um trabalhador que desempenhou o que Deus lhe designou e separou a fazer. E tudo aquilo que produziu através de Paulo foi determinado por Deus.
Paulo não é ninguém sem Cristo. Nós não somos ninguém sem Cristo. A igreja não é ninguém sem Cristo. Por isso o centro da igreja de Deus, deve ser Deus. Em tudo e em todas as coisas. Reparem aqui, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amados, tudo aquilo que acontece na igreja depende de Deus e vem de Deus. E por isso a glória é somente para o Senhor. Porque tudo vem dEle, é feito por meio dEle e para Ele. O crescimento veio de Deus. Amados, não vos encoraja isto em saber naquilo que estamos envolvidos e estaremos a envolver-nos nos próximos dias, semanas, meses e anos, se assim o Senhor permitir juntos, que nós somos uma obra sobrenatural de Deus. E que só Deus pode realizar e fazer triunfar essa obra sobrenatural. A transformação de almas, a renovação dos nossos corações e mentes, a salvação dos nossos filhos, a multiplicação e edificação desta igreja. O crescimento não depende do homem, o crescimento depende de Deus. E isso nos faz descansar e ter um grande encorajamento que a igreja triunfará. E que Deus continuará a edificar a sua igreja, a edificar a tua vida, a edificar a minha vida. Porque o crescimento vem dele. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amados, há diferentes funções e responsabilidades dentro da igreja. Cada um tem, como membro, um papel e uma responsabilidade dada por Deus. Dons dados por Deus. Talentos dados por Deus para nós podermos contribuir grandemente para esta grande obra. Esta é uma realidade. Mas, na verdade, todos nós dependemos de Deus. E não somos nada sem Deus. E enquanto não reconhecemos que somos nada, enquanto não reconhecermos que somos nada, nunca iremos provar a plenitude daquele que é tudo. Enquanto não reconhecermos que não somos nada, nunca iremos provar a plenitude daquele que é tudo. Deus, o centro da igreja. Amados, estes versículos, e Paulo vai reforçar isto mais à frente, falam do privilégio que nós temos de ser parte da obra de Deus. Uns plantam, outros regam. Todos nós estamos envolvidos na obra de Deus. E é um privilégio. Mas temos que reconhecer que nós não somos o centro é Deus, e temos que reconhecer que nós dependemos de Deus e que nós só podemos triunfar e ser bem-sucedidos por Deus. Isto é que uma igreja deve ser, uma igreja centrada em Deus. Parece que eu estou a falar verdades simples, mas são verdades que muitas vezes assaltam os nossos corações e as rejeitamos. As desprezamos. Nos desviamos delas. Quando eu era líder do Ministério de Jovens na Igreja Evangélica de Tessei, na área de Buenos Aires, Argentina, conheci ali naquele grupo um jovem. De pronto me chamou a atenção aquele jovem pelo seu zelo para aprender mais de Deus, no discipulado comigo, nos nossos encontros para estudarmos juntos a Bíblia. Depois também chamou-me a atenção porque as capacidades que Deus lhe tinha dado até para ensinar, era muito inteligente, tinha uma grande oratória, tinha uma capacidade que se via naturalmente nele. Como eu sabia que não iria ficar para sempre na Argentina, pelo menos este era o meu plano, era regressar a Portugal, ali só estava para os meus estudos teológicos. Eu sabia que tinha que investir naqueles anos, poucos anos que eu estivesse na Argentina, foram 4, investir no treinamento de uma nova geração de líderes para aquela igreja. Para quando eu fosse embora e regressasse a Portugal,
ali o ministério pudesse continuar a ser desenvolvido da melhor maneira possível. Então, obviamente, eu olhei para este jovem e eu comecei a investir mais e mais neste jovem e a dar mais e mais responsabilidade. De certa maneira, falando com um dos anciãos pastores da igreja, eu disse, este jovem está pronto para ser um novo líder de jovens. Seria bom ele ser um novo líder de jovens e eu vou acompanhá-lo até ao meu regresso a Portugal. Mas eu já estarei somente para acompanhá-lo, para ajudá-lo. Isto foi uma semana antes de ele desaparecer da igreja de um momento para o outro. Ele deixou de frequentar os cultos, deixou de frequentar as reuniões, não respondia às mensagens, não respondia às chamadas. Bem, só há uma opção, vamos fazer uma espera à casa. Sabíamos onde era a casa, fui com outro jovem, fizemos uma espera ali. No primeiro dia não nos atendeu, então para mostrar que de facto queríamos falar com ele, ter essa oportunidade, voltámos no dia seguinte. E aí eu acho que por cansaço ele nos atendeu e nos recebeu, não em casa, saiu fora. E perguntámos, resumindo a história, tudo aquilo que tinha acontecido, porque é que desapareceu de um momento para o outro, o que é que ele tinha, o que é que aconteceu. E ele disse, eu estou farto que tudo aquilo que faça seja somente reconhecido e para a glória de Deus. Se sou eu a fazer. O orgulho no coração. O orgulho no coração. Uma verdade tão simples como nossa, que as nossas vidas devem ser centradas em Deus e para Deus. E este jovem não aceitou isso. Aborreceu isso. Porque ele queria a glória para ele. Nós temos o privilégio de participar nesta grande obra, plantando a verdade, regando a verdade nos corações, mas para haver crescimento, nós sabemos que não basta semear. Há que cuidar e regar continuamente, fielmente. Sim, devemos ser fiéis e diligentes trabalhadores na seara de Deus, mas os nossos esforços são inúteis se o Senhor não for connosco e confirmar a obra das nossas mãos. Amados irmãos, que possamos passar mais tempo rogando ao Senhor para confirmar a obra das nossas mãos e ser favorável a nós. Porque esta é uma obra sobrenatural do qual nós estamos envolvidos, que só pode ser realizada pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Uma igreja centrada em Deus. Versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Todos temos a responsabilidade para servir, aqueles que plantam, aqueles que regam. Se nós temos o Espírito de Cristo, o mais expectável é que nós nos entreguemos a servir aquele ou aquela a igreja pela qual Cristo morreu. Todos somos vistos, reparem, por Deus como um. Não há crentes de primeira, não há crentes de segunda. Nós somos vistos por Deus como um corpo. Todos nós com diferentes responsabilidades, diferentes dons, mas todos como um só corpo. E todos nós habilitados a receber o mesmo galardão. É isto que nos diz o versículo 8. Cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Aqui e na eternidade. O nosso Deus é um amo que não faz acepção de pessoas. Nós não devemos de fazer acepção de pessoas. O nosso Deus é um amo que não é devedor de ninguém. E Ele é um amo generoso, que promete para nós. Em 3 imagens. Uma igreja centrada em Deus. O que é uma igreja? Reparem aqui, primeiramente Paulo diz, somos cooperadores de Deus. Amados irmãos, que não possamos ler isto de ânimo leve e passar rapidamente para a palavra seguinte, para a frase seguinte, que possamos deter-nos e refletir um pouco sobre sermos chamados pelo próprio Deus como seus colegas, seus cooperadores, colegas de trabalho da obra de Deus, colegas
Criador, do Senhor, do Soberano, do Rei dos Reis, daquele que criou e sustenta tudo aquilo que é visível e invisível. Reparem a honra que Deus dá à sua igreja, amados irmãos. A honra que Deus nos dá. Quando na verdade Deus não precisa de nós para nada. Nos chama como seus cooperadores e Deus não precisa de ti, nem precisa de mim para nada. Mas a honra que Ele dá à sua igreja, uma ilustração que talvez ajude a compreender isto, é como muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos. Eles gostam muitas vezes de ajudar-nos nas tarefas e às vezes eu convido os meus filhos a fazer comigo as tarefas, a aspirar o carro, a lavar o carro, a fazer alguma coisa em casa, a arranjar, a consertar alguma coisa. Eles estão lá a mexer nas ferramentas. Mas na verdade nós sabemos, e por experiência, que eles somente vão atrapalhar mais do que ajudar. Mas eles sentem, e nós reconhecemos para encorajá-los, que eles são nossos cooperadores. Mas na verdade não precisamos deles para nada. Há uma semana atrás estava a fazer um acampa dentro de casa, na sala. Então estava a levar os colchões para a sala. E o Filipe, quem conhece o Filipe sabe que é o meu filho mais novo, tem apenas 18 meses. Ele veio logo para agarrar o colchão da outra parte, não é? Da parte contrária que eu estava, para tentar levar o colchão juntamente comigo. Aquela viagem até à sala demorou uma eternidade. Eu não precisava dele para nada, mas eu deixei ali a fingir que ele estava-me a ajudar. Deus não precisa de nós para nada, mas mesmo assim nos tem como seus cooperadores, para nos dar honra a cada um de nós. Amados irmãos, isto não é pouca coisa. Não aquece os nossos corações, as nossas almas. Ele é como um pai, um bom pai, para nós como seus filhos também, para nos envolver-nos nas nossas vidas e que nós nos envolvemos nos seus propósitos, apesar de não necessitar de nós para nada. Nós somos a lavoura de Deus. Esta é uma imagem da agricultura. A igreja é o campo de Deus, onde Deus tem os seus trabalhadores, aqueles que plantam, aqueles que regam, mas é onde Ele faz chover a sua graça poderosa, que frutifica muito e em bom fruto. A igreja é o edifício de Deus. Aqui passa da ilustração de agricultura para a ilustração de construção. Nós sabemos que todo o edifício necessita de um alicerce, uma base, um fundamento. A igreja é o edifício de Deus e, amados irmãos, é muito superior ao templo de Salomão. A igreja é um edifício de pedras vivas. O templo eram apenas calhaus que foram destruídos uma vez após outra. A igreja, nós somos o novo templo de Deus. Deus habita em nós. A igreja não depende de pedras. A igreja é, por isso, indestrutível e imortal, pois ela é edificada e sustentada pelo fundamento, pela rocha, que é Jesus Cristo. Uma igreja centrada em Deus é uma igreja triunfante. E desfruta desse triunfo, pois sabe que é edificada e sustentada por Jesus Cristo. E por isso indestrutível e imortal. Amados, o mais importante na igreja não é o homem, mas é o Deus homem, Jesus Cristo. Ser a igreja de Deus é ser uma igreja centrada no Deus homem, Jesus Cristo. Versículo 10 a 15, serei muito mais rápido nos próximos pontos. Uma igreja centrada em Deus tem Cristo como fundamento. Reparem, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Aqui aquele que temos como o super apóstolo. Ele na verdade era o que era e fez o que fez pela ação da graça de Deus nele e através nele. E Paulo tinha isso bem claro. Repetidamente vemos Paulo ao longo das suas cartas a dar crédito a Deus, à graça de Deus e ao Deus da graça.
Mais à frente nesta carta, Paulo, no capítulo 15, versículo 10, vai dizer: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. E uau, que mensagem orgulhosa, trabalhei mais do que todos eles. Mas reparem o que Paulo diz: todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Lancei o fundamento como prudente construtor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo não criou este fundamento, apenas lançou a semente do Evangelho, a semente da mensagem que nós temos poderosa para criar e edificar a igreja. Ela não é fabricada por nenhum homem. Ela é lançada pelos homens de Deus, pelas mulheres de Deus, mas ela não é fabricada, criada por nenhum homem. Paulo, no seu ministério, teve apenas um fundamento. E esse fundamento era Jesus Cristo. Paulo, no seu ministério, na sua vida, no seu ministério, apontava para Cristo o fundamento. A igreja de Deus deve continuamente, em todas as coisas, apontar para Jesus Cristo. Amados irmãos, essa é a razão pela qual estamos reunidos, a razão das nossas orações, adoração, serviço, ministério. Apontemos para o fundamento, lancemos somente este fundamento. Não busquemos as novidades, o pragmatismo, não busquemos a sabedoria dos homens. Nós temos Cristo e temos tudo, aquilo que necessitamos. Cada um veja como edifica, amados irmãos, nas nossas responsabilidades, dentro do corpo de Deus, da igreja, do reino de Deus. Nós temos que ver como estamos a edificar. É certo que aqui é uma referência principalmente aos evangelistas e pastores mestres que vieram depois de Paulo. Todos serão e têm que considerar aquilo que estão a fazer com o seu ministério e aquilo que estão a edificar com as suas vidas. Porque versículo 11 Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja só tem um fundamento, ou então não é a igreja. A igreja só tem um fundamento, e esse fundamento é Cristo e a sua mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja não subsistirá separada de Cristo. Amados irmãos, não iremos substituir, não iremos perseverar sem Cristo, separados de Cristo. E a forma de nos aproximarmos a Cristo é alimentarmos e vivermos a sua palavra. Alimentarmos dela e vivermos ela. A base da igreja é Cristo, não a Constituição da República Portuguesa. Não o humanismo, não o pragmatismo, não Marx, não Freud, não John Piper, nem John MacArthur. A base, o fundamento, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Versículo 12 e 13, todos nós, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Todos os cristãos são chamados a edificar, mas temos que ver aquilo que estamos a realizar, as obras, as nossas obras. Se é de ouro, prata e pedras preciosas. Estas obras é a oração, o amor, a comunhão, a adoração alegre, a confissão, um serviço excelente e fiel. São obras preciosas e com valor eterno, que todos nós devemos estar envolvidos, amados irmãos. Ou em contraste, oferecer a Deus madeira, feno e palha, aquilo que é superficial, aquilo que sobra nas nossas vidas, aquilo que não tem valor eterno. Perguntas para reflexão e aplicarmos aos nossos corações. O que é que nós estamos a oferecer ao Senhor? De tudo e em todas as coisas, nós teremos que prestar contas, amados irmãos. Não tememos esse dia em que teremos que prestar contas, o dia que Paulo fala aqui nestes versículos. Esse dia em que Jesus Cristo, estarás diante de Jesus Cristo, irás ter que prestar contas daquilo que tu tens feito na igreja de Deus, ou daquilo que tu não tens feito na igreja de Deus. Manifesta se tornará a obra de cada um. O próprio fogo o provará. Ninguém vai escapar naquele dia. Nenhum pastor,
nenhum diácono ou qualquer outro membro da igreja. Ninguém vai escapar naquele dia. Amados, tenhamos bem presente que Deus está sempre presente e conhece tudo sobre nós. Que isso encha os nossos corações de temor para viver para Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Conosco, cristãos, nunca deve de existir patrão fora, dia santo na loja. O nosso patrão nunca está fora. O centro das nossas vidas é Deus e Cristo é o fundamento. E nós devemos estar trabalhando diligentemente e fielmente, edificando, produzindo, não apenas na perspectiva de hoje, do hoje, mas sim também com a expectativa futura de juízo, daquele dia em que estaremos diante de Jesus Cristo. E também com a expectativa, no versículo 14, das recompensas prometidas para o servo bom e fiel. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude e que possamos buscar de todo o coração ser servos bons e fiéis. O fogo, no versículo 15, irá provar a obra de cada um. Nunca estará em causa a nossa salvação. Isto é algo fascinante e que assombra-me neste texto, neste versículo. Mesmo apesar de tudo aquilo que muitas vezes nós somos e fazemos errado, trocando muitas vezes Jesus por outras coisas e oferecendo palha, no final de contas, nós seremos salvos. Essa é a certeza da salvação em Jesus Cristo, que é pela graça amorosa de um Deus amoroso e não pelas obras, pelas nossas obras. Cristo é o fundamento e a esperança da nossa salvação. Versículo 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja de Deus é o templo de Deus, amados irmãos. A igreja é o mais especial que existe na terra. Ela não é apenas a embaixada do reino de Deus na terra. Ela não é apenas a guardiã e o arauto do Evangelho. A igreja também é o novo templo de Deus, onde Deus habita, está presente e age de maneiras comuns e incomuns, de maneiras normais e extraordinárias. Quando nos reunimos, amados irmãos, há algo sobrenatural nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos. Deus, de forma especial, está presente aqui agora. Deus está presente quando uma igreja se reúne. Por isso, amados irmãos, não desprezemos aquilo que é a igreja, o templo de Deus. E aqui uma séria advertência. Se alguém destruir o santuário de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá. Mexer com a igreja de Cristo é a ação mais perigosa, pois é mexer com a menina dos olhos de Deus, a esposa de Cristo, é mexer com o próprio Deus. Soa e é uma séria advertência, mas ao mesmo tempo eu encontro aqui consolo para nós, amados irmãos. Nós temos muitos inimigos. Satanás, o mundo, a carne, muitos são os inimigos. Mas há um grande consolo. Deus protege a sua igreja e irá destruir os seus inimigos. Deus protege a sua igreja e irá destruir os seus inimigos. Valorizas a igreja como ela verdadeiramente é? Consideras seriamente que o Espírito de Deus habita em ti e também habita na vida da pessoa que está ao teu lado, na vida do teu irmão, da tua irmã? Como afeta-nos isso na prática, naquilo que queremos e como nos relacionamos? No nosso sentir, nas nossas prioridades, nas nossas decisões, que somos um povo sagrado, o templo de Deus, separado para Deus e os seus propósitos. A igreja é sagrada, amados irmãos. A igreja é sagrada. Que tenhamos todos a igreja como sagrada e que vivamos todos de forma sagrada, separada para Deus e os seus propósitos. Termina o texto aqui com a sabedoria humana sem valor. A igreja de Deus tem a sabedoria dos homens sem valor. No versículo 18, Paulo diz: ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto ou louco para se tornar sábio. Sabemos que a mensagem que nós pregamos, amados irmãos, é uma mensagem
que é considerada uma tolice, uma maluquice, uma loucura. Mas é no abraçar e unicamente no abraçar da loucura da cruz que nos tornamos e que os homens podem tornar verdadeiramente sábios. E para Deus a sabedoria deste mundo é que é uma loucura, uma tolice. Repara Paulo aqui citando os textos de Jó 5:13 e Salmos 94:11 aqui à continuação. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. Qual sabedoria como igreja devemos abraçar? Seguramente que se fizéssemos aqui um questionário de forma pública, todos de nós, eu estou seguro, que iríamos dizer que abraçaríamos a sabedoria de Deus. Mas na prática, talvez alguns ou muitos de nós estamos bem abraçadinhos à sabedoria humana. Não pensamos biblicamente de acordo à palavra de Deus, à sabedoria de Deus. Não buscamos o conselho de Deus para as nossas vidas e não estamos a seguir o seu conselho. Não estamos estudando a santa palavra de Deus que contém a sabedoria eterna para as nossas almas. E muitos na igreja, e cada vez mais vemos isso, não estão a rejeitar a sabedoria de Deus e estão a substituir a sabedoria de Deus pela sabedoria humana, pensando como evolucionistas, como Darwin, pensando como humanistas, pensando como sociólogos, pensando como psicólogos, como Freud, e deixando a Bíblia em segundo plano. Amados irmãos, a voz no meio de muitas vozes que existe neste mundo, mas a voz que devemos seguir e desejar, acima de tudo, é a voz de Cristo, o Supremo Pastor das nossas almas. Ninguém se glorie nos homens, diz Paulo, no verso 21. E termina de uma forma maravilhosa. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, versículo 22. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Tudo é vosso. Reparem o valor, a honra e a riqueza da igreja. Se Cristo é o Senhor de tudo, e nós estamos em Cristo, unidos a Cristo, nós somos co-herdeiros, juntamente com Cristo, de todas as coisas. Iremos herdar de todas as coisas. E, de facto, tudo é nosso. E o texto diz, e vós de Cristo. Paulo e Apolo são vossos, e todos vocês são de Cristo. E, na verdade, pertencemos todos nós a Cristo, e por isso pertencemos todos nós uns aos outros. E a nossa unidade é fundamentada e motivada nesta preciosa verdade. Pertencemos a Cristo e pertencemos uns aos outros. Tudo é nosso. Tudo é nosso. E tudo será nosso, pois, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, iremos habitar com Ele e reinar com Ele para todo o sempre. Amados irmãos, às vezes olhando para as nossas próprias vidas, olhando para a nossa amada igreja, nós, podemos às vezes ficar desencorajados pelas nossas falhas, fraquezas, misérias. Mas, amados, nós temos uma maravilhosa esperança, essa esperança que foi apresentada à igreja em Corinto. A mesma esperança que nós temos em Cristo. Nós devemos olhar para aquilo que somos em Cristo, em Deus. E para aquilo que seremos também em Cristo. Esta igreja, as nossas almas, as nossas vidas, é uma obra de Deus que ainda está inacabada. Por isso, amados irmãos, não desprezemos esta igreja. Não tenhamos vergonha desta igreja. Não desistamos dela. Nem uns dos outros, porque a igreja somos nós, cada um dos seus membros. Pois Jesus Cristo jamais desistiu de nós. Ele morreu por nós e jamais desistirá de nós. Ele está completando uma grande obra que começou em nós. E um dia estaremos sentados
em lugares celestiais, existindo juntos e reinando gloriosamente com Cristo para todo o sempre. Até lá, que sejamos verdadeiramente a Igreja de Deus, com Deus no centro, Cristo como fundamento, a Igreja como sagrada, templo de Deus, e a sabedoria dos homens sem valor para abraçar Cristo como tudo para nós. Oremos. Senhor, que possamos ser verdadeiramente, Pai, refletir isso, Senhor, através das nossas vidas, da nossa comunhão, da nossa adoração, Senhor. E que possamos refletir nos próximos dias, semanas, meses, Pai, e anos, Senhor, até que Tu assim o desejes, Pai. Refletindo a Tua glória, vivendo para Ti, nos esforçando juntos, Pai, para viver para Ti. E pregando a mensagem de Cristo, Senhor, não nos envergonhando dela, Senhor, e tendo Cristo como fundamento e tudo para as nossas vidas, Senhor. E possamos, Senhor, abraçar a Tua sabedoria e rejeitar, Senhor, os nossos próprios caminhos e abraçar o único caminho, Cristo Jesus, Pai, e assim convidar outros também a seguirem esse único caminho, que é Jesus Cristo, que conduz à vida e à vida abundante. Pedimos isso, no nome do Senhor Jesus. Amém.